o isolamento do Brasil em relação ao recebimento e compartilhamento de notícias urgentes. Isso se dá por conta do bloqueio do X, do Twitter, que privou o acesso dos brasileiros a informações globais. O Brasil completou já mais de um mês sem acesso à rede social. Desde 31 de agosto, por determinação do Alexandre de Moraes. Essa decisão tem gerado uma série de entraves para nós, que trabalhamos como comunicadores, jornalistas, e, inclusive, eu vou pedir para você, Bruno, existe uma tabela, eu vou ver se eu acho a tabela aqui, mostrando a relação Twitter, Blue Sky e Threads, e a diferença de cada um deles. Se você conseguir separar essa tabela enquanto a gente faz a análise aqui. Mas isso acontece também em meio a declarações como a da Carmen Lúcia, que a gente analisou já, onde ela fala, né, abre aspas, em um Estado soberano, todos nós cidadãos e todas as empresas que atuam aqui, incluindo as plataformas, que também são empresas, precisam cumprir a lei do país. É assim em qualquer lugar. O Brasil não é menor. O Brasil não é quintal de ninguém. Professora Paula Marisa. É ridículo, eu não tenho mais adjetivos, porque fica muito óbvio que o Alexandre está esperando passar a eleição para liberar o Twitter. Isso é óbvio, já cumpriu condição, já pagou multa, já nomeou representante no Brasil, e a rede social, que é a principal fonte de informação de todos os jornalistas, inclusive os jornalistas dessa mídia comprada, é o Twitter. Tanto que eles fizeram esse gráfico e as pessoas perderam acesso à declaração de políticos no exterior, porque eles não estão presentes nas outras redes, eles estão presentes lá no Twitter X, porque a dinâmica, o algoritmo, a forma como essa rede social funciona, ela é muito dinâmica, então tem coisas que quem está no Twitter fica sabendo antes de ir para as outras redes, porque até gravar um vídeo ou produzir uma imagem para postar no Instagram demora, então ali no Twitter, como é só texto, e quando eu respondo uma pessoa que de repente você não conhece, aparece a minha resposta e aí a pessoa tem acesso a todo o debate. Então é essa dinâmica, não é como no Instagram, que a minha resposta não vai aparecer a minha resposta no perfil do Marco, vamos supor, não vai aparecer para os meus seguidores, só vai aparecer se a pessoa entrar lá e ler todos os comentários. E, aliás, é justamente por isso que os jornalistas e os políticos de esquerda detestam o Twitter, porque eles mentem e já tomam a resposta ali na hora, já vai a galera com o print, com a verificação, inclusive tem uma ferramenta sensacional que é o Notas da Comunidade, em que as pessoas linkam ali e desmentem já na hora. Então é muito difícil conseguir propagar essas narrativas pró-socialismo, pró-governo Lula, seja lá o que for, dentro do Twitter. E aí tem duas redes ali que eu acho que estão nessa matéria que tu citou, Marco, que é a Threads. Threads é a rede social que o Instagram fez para tentar concorrer com o Twitter, mas é muito ruim, é muito ruim. E o Blue Sky, ele vem do antigo CEO do Twitter, aquele que ficava censurando todo mundo. Ele sai do Twitter quando o Elon Musk comprou a rede social, e aí eles fundam essa outra tal de Blue Sky, que é tão ruim que eu entrei lá, fiz o meu perfil uma vez e não consegui mais entrar, porque ela é realmente péssima. Então, de novo, a gente está falando aqui de censura. Atualmente, a censura vem com o nome de combate à fake news e combate à desinformação. A fake news é a notícia que desfavorece o sistema dos poderosos. Desinformação é uma palavra que eles usam, o professor Olavo que falava isso, eles usam como caipiras que não sabem o que significa desinformação, porque não tem como a dona Maria, tia do WhatsApp, promover desinformação. A desinformação por si é um conceito que ele foi criado ali, né? A desinformação, ela foi criada ela foi aperfeiçoada, na verdade, já tinha antes, mas ela ganha esse fecho final no regime da União Soviética, e ela é a propagação através de veículos de mídia mainstream. Quem faz desinformação é a Globo, é a Band. Para ser desinformação, a mentira, ela tem que vir
com alguns pontos de verdade, eles pinçam algumas coisas, encadeiam isso de uma forma que faz a pessoa chegar em conclusões diferentes e ela ser veiculada por um veículo por um jornal, uma emissora da grande mídia, porque por mais que a gente saiba, o público do Fio Diário obviamente sabe que a Globo não é uma boa fonte de informação, mas o Grupo Globo, no imaginário coletivo, na opinião pública geral, ele tem um peso, é a emissora Globo, a gente tem pessoas no interior que às vezes só tem acesso a Globo, só pega Globo na casa dela. Então ela não e é uma busca passiva pela notícia, né? A jornalista lá, a dona Andréa Sadia, a dona Daniela Lima, a dona Miriam Leitão, estavam acostumadinhas a falar, vomitar um monte de besteira que elas falam, sem ter nenhum contraditório, nenhuma resposta. Então, justamente a internet vem para acabar com esse monopólio da informação, porque é muito mais fácil para um governo controlar a redação de jornal, coloca ali meia dúzia de militante que falem só o que o governo quer, do que controlar a população inteira. E é por isso que eles odeiam tanto a internet, porque não tem como controlar o que as pessoas pensam ou falam. E só existe, de fato, democracia e pessoas bem informadas quando elas têm acesso a todo tipo de informação, inclusive até a mentira. Porque aí ela vai saber que a pessoa tal pensa que tirar o bebê da barriga da mãe antes dele nascer é uma coisa bacana. Então ela já sabe que ela tem que se preocupar com aquela pessoa. Se ela é contra essa pauta, ela não vai votar naquela pessoa. Então, para ter realmente democracia, precisa ter acesso à informação e liberdade de expressão, que é tudo o que as nossas cortes estão combatendo atualmente, infelizmente. E na esteira disso, acho que o Bruno conseguiu carregar aqui as tabelas. Eu queria fazer para ilustrar para vocês, porque isso acaba interferindo diretamente no trabalho jornalístico de todos, né, que querem ter acesso. Então, o X tem 564 milhões de usuários, Blue Sky 7, Threads 175. Só que o Thread, por exemplo, eu sou um usuário do Thread porque eles fizeram um esquema onde você apertava um botão e entrava. Eu nunca usei o Threads, nunca usei. Todos têm publicação de texto, aqui tem limitação de caracteres, mas o fato não era nem essa tabela que eu queria ter trazido. Tem outra também, que é a tabela que mostra quais são as autoridades pelo mundo que usam o X e que usam também Blue Sky e Threads. E você vai ver que todas estão no X e quase nenhuma está nas demais redes sociais. Então, é um ataque à liberdade de imprensa, é um ataque ao processo investigativo de jornalistas, é um ataque também à nossa capacidade de se articular diretamente com fontes, e infelizmente aí eu volto naquela máxima que a gente tem trazido, Júlia, a trivialização disso, né? O fato disso, eu imaginava que teria gerado uma comoção social maior, mas aí eu olho para algumas lideranças políticas, como Tarcísio e companhia, e começo a entender que, né, a comoção maior não existe porque tem figuras que trivializaram e que normalizaram o que está acontecendo hoje no Brasil. Não estou nem falando da crítica ao cara que derrubou, né? É óbvio, né? Esse cara tinha que ser preso, ele é um criminoso e tudo. Mas é essa questão da trivialização que me deixa abismado. Você está mudo. Foi. A gente precisa sempre lembrar que os políticos, eles saem da sociedade. Então, se eu tenho uma média na sociedade, é até meio infantil esperar um comportamento diferente desses políticos. Qual que é a média do brasileiro? É um povo que tem medo. É um povo que, durante a pandemia, por exemplo, um comerciante aceitou ver o seu comércio fechado. É um povo que estava disposto a levar o seu filho a ser vacinado não, a ter injetado uma droga no seu organismo, insegura, pouquíssimo testada, cujo fabricante, inclusive, se exime de responsabilidade em decorrência de problemas advindos. A gente tem pai e mãe no Brasil que ia vacinar o seu filho para que ele pudesse continuar indo para a escola. Então,
eu não entendo quando vem esse raciocínio do tipo, se o povo é escravo, tem DNA de escravo e baixa a cabeça porque é infantil para isso, por que a gente esperaria um comportamento diferente dos políticos? E mais, já falei minha oposição aqui, nesse ponto eu discordo de você. Quando você tem um chefe de executivo, ele saiu da condição de CPF para a condição de CNPJ. Ele responde, ele em si passa a ser uma instituição. Um deputado é uma instituição, um senador é uma instituição. A consubstanciação dos poderes da República acontece no momento em que uma pessoa é investida de um cargo. Então, se ele é chefe do executivo, ele tem que cumprir com as funções daquela instituição. E ele não foi eleito para falar pelo povo. Para fiscalizar, quem foi eleito para falar pelo povo são os parlamentares. Deputados federais, especialmente senadores, a quem compete a função, por exemplo, de impeachment um ministro que tenha ultrapassado das suas funções constitucionais. Então, para quem viveu uma pandemia num país como o nosso, em que a gente viu a população aceitar regras esdrúxulas, de obrigar, por exemplo, uma pessoa de correr sozinha na rua de máscara, de aceitar que a pessoa frequentasse um restaurante e pudesse tirar a máscara no momento ali da mesa. Nós tivemos estados, e eu digo que no DF não houve porque briguei aqui, mas na maioria dos estados brasileiros, você só podia sair à rua se você tivesse sido vacinado. Este é o Brasil, gente. Este é o povo brasileiro.